Olá, eu sou Salvo Silveira, você está no canal Pense Nisso, canal que traz reflexões e questionamentos sobre produtividade, saúde mental e problemas da vida moderna. E aí, bora para mais uma conversa de fim de tarde? Então, todos nós sabemos que estamos em uma nova era recheada de dúvidas e incertezas quanto ao futuro, com mudanças bruscas de governos, de pessoas, de relacionamentos, religiões, mídias, doenças transmissíveis pelo ar, trocas de informações e mais várias outras coisas, não é mesmo? Tudo isso com algo em comum. O que vale hoje já não vale mais amanhã. Amanhã não tem valor algum, havendo assim uma brusca mudança de gerações. E você, como você fica no meio de todo esse samba do crioulo doido? O que você deve fazer para sobreviver nessa era recheada de incertezas e que provavelmente vai ser assim em 2021? E é isso que vamos explicar aqui agora. Bora lá para mais uma conversa? Então, antes de mais nada, devemos poder entender o conceito de modernidade. A modernidade começou em 1500. Sim, a modernidade é mais antiga do que você imagina e foi um momento histórico fortemente influenciado por Nicolau Copérnico, Galileu Galilei e Francis Bacon, com uma forte guinada após a era da Revolução Industrial e o desenvolvimento do capitalismo. O indivíduo que viveu nessa época acreditava fortemente que o mundo estava caminhando diretamente para o progresso. Inclusive acreditava fortemente no uso da razão e na transformação do mundo através da ciência e do método científico. Porém, no final da década de 80, coincidindo com a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética, começamos a mudar de época. Então, aquela época moderna, iniciada em 1500, começou a esfarelar e no lugar da origem, uma época chamada de pós-moderna. Na era pós-moderna, começou a haver uma grande mudança de comportamento por parte de toda a sociedade. O indivíduo pós-moderno, ele pensa de forma bem diferente do indivíduo moderno da era passada. O indivíduo moderno, ele não acredita que a sociedade está caminhando para o progresso, bem diferente dos ancestrais. Ele acredita que estamos indo para o caminho de um precipício sem fim, em uma era marcada pela rapidez de eventos na nossa vida. Como diz o filósofo Luiz Felipe Pondé, nos tempos modernos você tem que correr muito. A velocidade é sempre maior, mesmo sem saber para onde, pois tem que correr. Pondé ele diz isso porque na pós-modernidade é uma era marcada pela instabilidade e pelo medo. Mas um grande filósofo polonês contribuiu muito mesmo para essa nossa compreensão desses novos tempos. Eu estou falando de Zygmunt Bauman, que usa muito o conceito de tempos líquidos e recebe esse nome de tempos líquidos pois ele faz uma analogia à água em que você não consegue segurar de forma alguma, ao ponto da água escorrendo de seus dedos, e a mesma coisa ocorre com as suas relações, escorrendo entre seus dedos, assim como a água. Tempos líquidos é uma nova condição em que a sociedade pensa em que tudo pode acontecer de uma hora para outra, em que ao mesmo tempo faz o indivíduo ele estar sempre em movimento para ele não ser afetado. Inclusive ele usa uma analogia para explicar esse fato, comparando esse evento a uma fina camada de gelo em que o indivíduo ele tem que estar o tempo todo correndo sobre ela, sem parar, pois se ele parar, o gelo quebra e ele afunda. Vamos entender melhor então agora essas características dessa geração líquida. Na geração líquida, o indivíduo ele não tem certeza nem garantia de nada do que vai acontecer com ele, pois as coisas mudam a todo instante e rapidamente. Por isso, rapidamente ele muda também de ideia. Inclusive Pondé brinca de forma irônica, dizendo que a consciência pós-moderna não consegue acreditar em nada por mais de 2 horas, pois ou cansou ou descobriu algo melhor. E por aí vai. Época essa em que o indivíduo tem muitas escolhas à disposição dele, tantas escolhas, que chega a ser impossível do indivíduo ele experimentar todas. Olha só que problema. Nessa época, os contratos de trabalho, que antes eram marcados pela segurança e pela estabilidade, hoje está sendo marcado cada vez mais por contratos breves e instáveis. E sem falar que essa é uma geração que tem mais de 1000 amigos no Facebook, mas que na vida real vive em solidão, sendo pessoas com baixas habilidades sociais extremamente individualistas. Devido a tudo isso, Bauman compara as pessoas atuais, mais especificamente os jovens, a vasos de cristais, em que caem no chão e logo quebram. Inclusive ao ponto de, no relacionamento dessas pessoas, as pessoas começarem a serem tratadas como meros bens de consumo, em que uma pessoa não serve, basta desfazer e logo pegar outra, com os relacionamentos atuais marcados pela
No trabalho, a mesma coisa. O indivíduo ele quer entrar na empresa hoje e amanhã ele já quer ser gerente, sendo que isso na vida real leva tempo. Então ele pede demissão por não se sentir bem no emprego. No consumo, a mesma coisa. Hoje tem o iPhone 10, amanhã tem o iPhone 11, o seu iPhone já não serve mais, já está desatualizado. Na religião, então, o indivíduo ele acredita no catolicismo, no espiritismo, no budismo, no gnosticismo, tudo ao mesmo tempo, sem ter profundidade e ao mesmo tempo sem ver os pontos de conflitos entre essas religiões. Mas então agora fica a pergunta, qual é a solução para isso? Como você pode começar hoje mesmo a trabalhar todos esses problemas? Hoje, no século XXI, em pleno 2021. E é isso que eu vou responder aqui agora. Aliás, não sou eu quem vou responder, será o próprio Bauman. Mas antes de falar sobre isso, eu tenho um recadinho bem rápido para dar a você. Você tá gostando desse vídeo? Você sente que ele pode ter um grande impacto na sociedade? Você quer fazer parte dele? Se você disse sim para essas perguntas, então eu quero te convidar para se associar ao Estuda que a Vida Muda Academy e lá poder ajudar o projeto em troca da evolução contínua com uma variedade de técnicas de produtividade pessoal com foco na formação de hábitos. Tudo com teoria e prática, tudo por apenas R$ 14,90 por mês. Você vai contribuir com o mundo e ainda vai ficar uma máquina na produtividade. Então clique no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário para saber mais. Eu vou ficar muito grato mesmo pela sua ajuda. Beleza? Vamos voltar aqui então para onde a gente estava aqui na nossa conversa. O primeiro conselho de Bauman se trata da paciência, como nessa frase em que ele diz: eu desejo que os jovens percebam razoavelmente cedo que há tanto significado na vida quanto eles conseguem adicionar isso a ela, através de esforço e dedicação, e que a árdua tarefa de compor uma vida não pode ser reduzida a apenas adicionar episódios agradáveis. A vida é maior do que a soma de todos os seus momentos. Ou seja, segundo ele, as coisas na vida levam tempo para serem conquistadas, relacionamentos de qualidade também levam tempo. Subir na carreira leva tempo e é normal as coisas levarem tempo, e o melhor que você pode fazer quanto a isso é simplesmente aceitar e se focar em uma coisa apenas, tendo paciência com a vida. Outro conceito também muito utilizado por ele é a ideia de liberdade e segurança. Esses são dois valores que são tremendamente difíceis de conciliar. Se você quiser mais segurança, você vai precisar renunciar a uma certa liberdade. E se você quiser mais liberdade, vai ter que abrir mão da segurança. Esse é o dilema que vai continuar para sempre. Segundo ele, não há uma solução perfeita entre uma e outra. Sempre vai ter que ter mais de um e menos de outra. Porém, ele diz que mesmo assim, você jamais deve parar de tentar procurar um equilíbrio entre a segurança e a liberdade, seja nos seus relacionamentos, seja no seu trabalho, no seu ciclo social, em tudo. Beleza? Então, referências na descrição, se inscreva no canal e ative o sininho para que todos os dias, a partir das 18 horas, nós tenhamos mais conversas como essa aqui na minha casa, tá bom? Em apenas uma semana eu garanto que nós vamos aprender muito um com o outro. Beleza? Pense nisso, falou! O projeto precisa da sua ajuda. Acesse o primeiro link da descrição e faça parte dessa missão.